Fala, leitores da Bíblia. Hoje a gente vai ler Hebreus capítulo 10. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Então, algumas coisas aqui, acho que o essencial do que está sendo colocado aqui já foi dito anteriormente, que é o fato de que os sacrifícios da lei antiga não podem remover os pecados, não podem purificar a consciência do pecador, não podem transformar efetivamente a vida das pessoas, né? E aqui, nessa parte final, né, nós vemos aqui: onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. E aqui eu acho que é um ponto importantíssimo, uma aplicação muito importante para as nossas vidas hoje. Se em Cristo nós já temos a remissão dos nossos pecados, por que muitas vezes nós nos deixamos levar pela ideia de que nós temos que pagar alguma coisa pelos nossos pecados, de que ainda há um preço a ser pago, ainda algo a ser feito para conquistar o perdão de Deus? Muitas pessoas vivem nessa dimensão, crendo que quando pecam precisam de alguma forma pagar pelos seus pecados. E isso é uma ideia completamente errada, porque se em Cristo nós cremos que houve remissão dos nossos pecados foram removidos, lançados para longe, e Deus se esquece deles, não há mais por que nós mesmos, né, ficarmos remoendo aquilo ali, trazendo às vezes a memória, e aquilo nos entristece, ou então nos dando a sensação de que nós precisamos pagar por algo que nós cometemos anteriormente. Nós precisamos entender que em Cristo nossa conta é paga completamente.
A dívida todinha que nós tínhamos com Deus foi paga, não existe mais culpa, não existe mais dívida. Nós estamos quites com Deus e isso nos torna então aptos a adorar livremente. Eis aqui a liberdade que os crentes têm, a verdadeira liberdade de uma nova vida, né? Uma nova vida de adoração, de consagração e de santidade. E com relação aos pecados passados, eles foram pregados com Cristo na cruz e ponto final. Versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Esse trechinho do verso 19 ao 25, ele tem aqui coisas preciosas para a gente comentar. É difícil até falar de tudo isso aqui, mas apenas destacando algumas coisas, né? Do versículo 19 ao 21, nós vemos que Cristo Jesus, ele é o novo e vivo caminho para Deus. Ele rompeu o véu que nos separava, né? Então, por meio do seu sacrifício, nós temos acesso à presença do Todo-Poderoso. Então, nós devemos ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Esse Santo dos Santos era o lugar reservado somente para o sumo sacerdote no tabernáculo ali na antiga aliança. Somente o sumo sacerdote poderia entrar ali uma vez por ano. Mas veja, em Cristo nós temos acesso, todos nós temos acesso ao Santo dos Santos e podemos entrar com intrepidez. Jesus é o novo e o vivo caminho. O seu sangue nos torna propícios a entrar no Santo dos Santos. Nós devemos então, versículo 22, nos aproximar com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Ou seja, devemos nos achegar diante de Deus, sabendo que nós somos santificados e buscando ainda maior santificação, né? Devemos ter ali sincero coração para adorar ao Senhor. Nós podemos e devemos estar constantemente na presença de Deus por meio de Cristo Jesus. Versículo 23 nos fala que nós devemos guardar firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então nós podemos e devemos guardar firme a nossa confissão, continuar pregando, continuar testemunhando acerca dessa verdade de que em Cristo nós temos acesso ao trono da graça do Todo-Poderoso. E veja o versículo 24, né? E o 25, nós vemos aqui um aspecto coletivo dessa adoração, porque nós individualmente temos acesso a Deus por meio do sangue de Cristo Jesus, né? Nós temos esse acesso individualmente, mas nós devemos constantemente, pelo aconselhamento, pelo testemunho, pelas amizades, devemos estimular as outras pessoas, os nossos irmãos, a continuarem firmes também nessas mesmas verdades e devem continuar também firmes na adoração ao Senhor. E é isso que está colocando no versículo 24. Consideremos-nos também uns aos outros. Quer dizer, essa fé, a fé cristã, não é uma fé individual. Eu não tenho uma religião independente das outras pessoas. Não, a religião cristã, que é a verdadeira religião, o único meio de nós nos religarmos com o nosso Criador,
é uma religião coletiva, em que é praticada e vivida com um povo, que é chamado de povo de Deus. Então nós devemos considerar os outros e estimularmos uns aos outros ao amor e às boas obras. Devemos também estimular uns aos outros a estarmos sempre congregados. O que é estar congregado? Estar junto em adoração ao Senhor, né? Ele diz no 25, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. E muita gente hoje em dia tem procurado viver uma religião individual, né? Uma forma de adoração a Deus que não leva em conta esse aspecto coletivo do povo de Deus. Mas Deus nos comprou com seu sangue para nos inserir na sua família. Como que a gente pode simplesmente, por causa de repente, erros na vida dos outros, nos afastarmos dessa comunhão? Se nós também temos os nossos próprios erros, se nós dependemos uns dos outros para o nosso crescimento, para a nossa edificação, então nós de fato temos que olhar para essa coletividade do povo de Deus, né, e não deixarmos de congregar, mas sim façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A admoestação é chamar a atenção mesmo, daqueles que estão longe, daqueles que estão se afastando, falar, não, venha, continue conosco, e devemos fazer isso mais ainda, conforme mais o tempo vai passando, né? Porque conforme o dia vai se aproximando, de fato, mais e mais pessoas vão se afastando da fé e da vida em comunhão com o povo de Deus. Seguindo então a leitura aqui no versículo 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então eu creio que essa parte aqui do versículo 26 ao 31, e podemos incluir até aqui o versículo 25, que fala de alguns que têm o costume de deixar de congregar, né? Acho que podemos conectar isto com aquilo que nós lemos e comentamos no capítulo 6, né? Que fala daqueles que foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro e caíram, né? Estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus. Então estes, né, que têm conhecimento da verdade, como diz o versículo 26, e vivem deliberadamente em pecado, não tem outra coisa a acontecer senão uma expectação horrível do juízo e fogo vingador de Deus. É muito sério mesmo isso aí, né? Pessoas que conhecem a verdade, no entanto, simplesmente ignoram a verdade e vivem à sua maneira. E nós temos que ter muito cuidado para nós mesmos não incorrermos nessas coisas, né? E o versículo 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Ora, expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança,
para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então veja aqui até o pronome aqui também nos ajudando a compreender, né? Existem aqueles que abandonam, aqueles que deixam de caminhar com Deus, deixam as coisas de Deus, né? Mas nós, diz o versículo 39, nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Então, o que o autor está dizendo aqui é que os salvos, né, a verdadeira igreja de Cristo, não retrocede, mas sim continua perseverante, né? Então, esses chamados, esses imperativos, olha, continuem firmes, não abandonem, perseverem, tudo isso realmente é importante. E os verdadeiros cristãos, os que de fato compreenderam o sacrifício de Cristo, foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, estes atenderão a essas palavras e viverão desta maneira, perseverantes e firmes. Uma coisa que eu gostaria de destacar aqui, diz aqui no versículo 32, né? Lembrai-vos dos dias anteriores, né? Lembrem-se do que aconteceu lá, depois que vocês foram iluminados, ou seja, depois que vocês tomaram consciência da verdade, vocês sustentaram grande luta e sofrimento. Olha só, grande luta e sofrimento, versículo 33. Algumas vezes vocês foram expostos ao espetáculo, tanto de vergonha como de tribulação. Ora, vocês foram coparticipantes com aqueles que sofreram dessa forma, né? Porque aí o versículo 34, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como aceitastes a alegria, com alegria o espólio dos vossos bens, porque vocês sabiam que vocês possuíam patrimônio superior e durável. Olha o que ele está dizendo aqui. É bem diferente da religião evangélica que é praticada em muitos contextos, né? Essa é a realidade do povo de Deus no primeiro século. Eles, quando conheciam a verdade, eles sustentavam grande luta e sofrimento. E eles suportavam tudo isso com alegria no Senhor, até mesmo o espólio dos bens e tudo mais. Em alguns contextos do mundo ainda é assim hoje, principalmente em contextos muçulmanos. Por vezes, alguém que é convertido de uma família muçulmana, quando descobrem isto, essa pessoa ela é rechaçada, ela é desprezada, ela é abandonada, todos abandonam e não querem mais nem saber dessa pessoa. Isso quando não acontece o pior, né, da própria família matar aquele ente, aquele familiar que se converteu a Jesus Cristo. Então até hoje, essa é a realidade do povo de Deus. Como pode então, eu fico pensando, como pode lobos mercenários enganarem tanta gente dizendo que o Evangelho pode trazer prosperidade e bens e vida de sucesso nessa terra? A matemática bíblica não é essa. É claro que eventualmente isso pode acontecer, mas a matemática bíblica é a seguinte: a partir do momento que nós decidimos seguir a Jesus, nós somos chamados a carregar a sua cruz. Nós somos chamados para uma vida de sofrimento, uma vida de luta, uma vida de negação do próprio eu, negação de si mesmo, para a glória, para passar a viver a vida de Cristo, né? Como disse Paulo, né, eu considero tudo como refúgio a fim de ganhar a Cristo. A vida já não é mais preciosa para mim mesmo, contanto que eu viva para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então que seja assim para nós, né? Que nós tenhamos alegria e prazer no sofrimento, quando esse sofrimento é decorrente de uma vida comprometida e consagrada a Jesus Cristo.
Essa foi a leitura de hoje e amanhã a gente continua, se Deus quiser. Um grande abraço. Tchau, tchau.